Filé do boi. E aí, Ítalo? Teve bolo, Ítalo, pra nós aí ou não teve? Nem eu. Sei não, viu, mano? Pessoal, a gente tá aí. Deixa eu só pegar o livro aqui. Nós estamos aí na página 223, tá bom? Página 223, beleza? O que é que nós vimos ontem? Nós vimos as bases, né? Qual foi a definição de base? Ela sofre dissociação, né? Escrevi errado, dissociação. Dissociação. Ela sofre dissociação, tá? Onde libera automaticamente uma oxidrila ou uma hidroxila negativa. Libera o H, né? Que é chamado de oxidrila ou hidroxila. Tá bom? E aí a gente viu também a classificação das bases, né? Como é que classifica as bases? Classificação das bases. A gente viu que a base pode ser chamada de monobase, se tiver apenas uma hidroxila, dibase, se tiver duas hidroxilas, tribase, se tiver três hidroxilas, e tetrabase, se tiver quatro hidroxilas. Certo? A gente viu também que a base ela pode ser chamada, tem outra nomenclatura também para a base. Nós vimos que ela pode ser chamada de monoprótica, se não tiver apenas uma hidroxila. Ela pode ser chamada de diprótica, se tiver duas hidroxilas. Ela pode ser chamada de triprótica, se tiver três hidroxilas. Ela pode ser chamada de tetraprótica, se tiver quatro hidroxilas. Beleza? Então, nós vimos essas classificações aí na aula passada. A gente viu também de acordo com o grau de ionização. De acordo com o grau de ionização. De acordo com o grau de ionização, nós vimos que a base ela pode ser uma base forte ou uma base fraca. Como é que eu vou diferenciar uma base forte de uma base fraca? Bom, as bases fortes são aquelas que são formadas por metais alcalinos, família 1A todinha, e metais alcalinos ferrosos. Metais alcalinos ferrosos. Então, essas são as bases fortes, certo? Ou seja, 100% de dissociação. Nós temos também as bases fracas. Quais são as bases fracas? As bases fracas são aquelas formadas, são todas as outras, né? São todas as outras bases, com mais o N4OH, tá? Então, todas as bases as demais, todas são fracas, beleza? As fortes só são a dos metais alcalinos, família 1A, e a dos metais alcalinos terrosos, família 2A, tá bom? Aí pronto, aí a gente viu de acordo com a solubilidade.
Solubilidade. De acordo com a solubilidade, nós vimos que tem bases que são solúveis, bases que são pouco solúveis e bases que são insolúveis. Certo? Vamos lá, vamos ver as bases solúveis. As bases solúveis são aquelas formadas pelos metais alcalinos, família 1A, né? E o NH4OH. Isso daí são as bases solúveis. A base pouco solúvel é os metais alcalinos ferrosos, família 2A, né? Ligado ao H. São os pouco solúveis. E os insolúveis, todos os demais. Pronto, isso aí foi o que a gente viu na nossa última aula. Fizemos a atividadezinha online mesmo, tal. E agora a gente vai entrar na nomenclatura das bases. Nomenclatura, gente, não tem mistério, tá? A nomenclatura vai ser assim, ó, hidróxido de e o nome do elemento. Só isso. A regra é essa, tá? A regra é essa, hidróxido de nome do elemento. Tá bom? Vamos pegar os exemplos aí para a gente ver. Agora, vocês têm que ter cuidado quando aparecer elemento com NOx diferente. O que é o NOx? É o valor. Por exemplo, quando aparecer assim, ó, Fe OH2, Fe OH3, ó. É o mesmo elemento, mas com NOx diferente. Um é 2, outro é 3. A gente vai ver como é que a gente dá o nome assim também, tá bom? Mas vamos, em linha geral, vamos para as bases mais simples, ó. Digamos que eu tenho essa base aqui, ó. Exemplo. Essa base. NaOH. Como é que dá o nome dela? Hidróxido de... Aí quem é o elemento? Na? Sódio. Aí você tem KOH. Hidróxido de... Quem é o elemento? K? Potássio. RbOH. Digamos que aí você vai, hidróxido de, quem é o RB? Rubídio. Certo? Outra base, digamos que eu tenho essa base, CaOH2. Como é que a gente dá o nome? Hidróxido de, quem é o Ca? Cálcio. Certo? Outra base, professor, na hora. Mg MgOH2. MgOH2. Como é que fica aí? Mg? Vai ficar hidróxido de Mg, magnésio. Então, pronto, não tem mistério quando for base normal, que não tiver NOx diferente.
hidróxido de nome do elemento. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona com NOx diferente, tá? Vamos lá, vou pegar aqui 2 exemplos. Exemplo 1. Fe H2 Fe OH3. Pronto, eu tenho aí FeOH2, FeOH3. Aí você vai ter que ter cuidado agora, porque você vai ter que usar a nomenclatura oso para o menor e ico para o maior, tá? Vamos lá, como é que fica então aí o primeiro, que é o menor, né? O menor você usa o oso, então vai ficar hidróxido ferroso, que é o menor. O maior, hidróxido férrico, que é o maior. O menor oso, o maior ico, certo? Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Bom, se eu tiver aqui, por exemplo, deixa eu ver outra base aqui parecida. Deixa eu ver aqui. Bora lá. AG, OH. AG, AgOH2. Vamos lá, né? Ó, dois aí com NOx diferente, um menor e um maior. O menor você bota oso, o maior você coloca ico. Então vai ser hidróxido, o menor, né? Hidróxido, como é prata, prata, a G é prata, então fica pratoso. Apesar de eu não sei se existe esses dois NOx relacionados à prata aí, né? Mas pratoso. E o maior, hidróxido tátrico, certo? O que, é que eu estou querendo dizer? Que você vai dar o nome de acordo com a nomenclatura. Se for NOx igual,
igual não. Se for NOx diferente, você usa ou ICO. Se for NOx que só tem o NOx, aí você usa o nome normal do metal. Tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade então. A gente pode também usar em algarismo romano. Deixa eu pegar aqui o mesmo exemplo do ferro. Ó, você pode usar os dois exemplos aí, ó. Vamos lá, vou dar o nome do FeOH. Pode ser hidróxido ferroso, né? Que é o menor NOx, ou hidróxido de ferro 2 em algarismo romano. Pode ser assim também, tá? Ou você vai dar o nome normal lá do outro, né? Hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Beleza? Vamos à próxima? Então pronto, basicamente é isso aí na nomenclatura, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem algum tipo de questão que a gente pode resolver usando essa nomenclatura aí, certo? Deixa eu ver aqui no Word. Se eu tenho aqui alguma nomenclatura desse, pra gente dar uma treinadazinha, né? Mas se não tiver, não tem problema não. Eu acho que deu pra pegar aí, né? O conceito. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos às bases comuns no cotidiano. Nós temos aí, pessoal, a primeira base conhecida, que é o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. O hidróxido de cálcio ele é mais conhecido como cal hidratada, tá? Cal extinta ou cal apagada, ou hidróxido de cálcio, como eu falei, né? Ele é resultante da combinação do cal virgem com a água, bastante utilizado pelos pedreiros e de grande utilidade na hora de preparar argamassa na construção da alvenaria, tá? A aplicabilidade do hidróxido de cálcio também deve ser destacada na agricultura também, porque ele é adicionado na adição de cal no solo para diminuir a acidez e permitir o cultivo. Então, por exemplo, quando o solo está muito ácido, o que o pessoal faz? Tá, coloca fogo, né, naquele espaço ali. Por exemplo, vocês já devem ter visto muitas queimadas por aí. A queimada, tudo bem, ela emite gases poluentes para a atmosfera, né? Mas na questão da plantação, depois que você joga a cal virgem, gente, o solo se torna mais fértil. Por quê? Porque você vai diminuir a acidez do solo através do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele vai estabilizar o solo, porque eu estou colocando uma base, entendeu? E aí, por a gente colocar, né, uma base, o que acontece? A gente equilibra aí o pH do solo, tá? Beleza? E a amônia? A amônia e o hidróxido de amônio. Bom, a amônia é aquele gás incolor de cheiro forte e irritadiço, né? Irrita. Quando é encontrado na forma solúvel do amoníaco, hidróxido de amônio, ele é usado na fabricação de produtos de limpeza doméstica, como desinfetantes e removedores de gordura. A amônia, gente, ela é muito utilizada também. As meninas devem ter ouvido falar aí mais do que os meninos. Ela é muito usada para
não sei se vocês já ouviram falar daquele pó descolorante que as meninas gostam de passar no corpo. É chamado banho de lua, né? Para a pele, para os cabelos, né? Esses cabelos internos aqui, esses externos da pele, ficar louro, né? Tem um cheiro forte, né? Muito forte. Na verdade, de certa forma, se alguém tiver alergia, pode ter até algum problema, né? Porque ele é um cheiro muito forte, irrita as narinas, né? Mas ele é usado nessa parte de banho de lua para os pelos ficar louro, certo? Aí nós temos o hidróxido de magnésio, né? De pouca solubilidade na água, a gente viu, né, que os metais alcalinos terrosos em água eles são pouco solúveis, né? A suspensão aquosa de MgOH2 é conhecida como leite de magnésia, produto muito usado como antiácido estomacal. Neutraliza o excesso de HCl do suco gástrico. Então, quem tem muito problemas aí com gastrite, o médico ele sempre recomenda você tomar no caso aí um hidróxido de magnésio, tá? Por quê? Porque o hidróxido de magnésio ele estabiliza, né? Em linha geral, como é que eu posso dizer? Estabiliza em linha geral o ácido clorídrico do estômago, entendeu? Então, basicamente, assim que funciona o processo, certo? Ok? O que mais? Bom, vamos lá no confronto ácido-base, né? Vamos lá. Confronto ácido e base. Ácidos e base, pessoal, possuem características opostas. Então, presta atenção. Como nós temos características opostas, uma serve para equilibrar a outra, tá? O que a gente pode dizer aí? A gente chama essa reação, uma reação de ácido e base, de uma reação de neutralização, certo? O que é a reação de neutralização? É a neutralização de um ácido com uma base. Para isso que a gente chama essa reação de neutralização. Porque quando a gente mistura os dois, um vai equilibrar o outro, tá bom? Então, por exemplo, normalmente quando, digamos que o cabelo de uma pessoa tem a característica ácida, que é aquele meio oleoso, né? Aí o que, que você vai ter que comprar? Você vai ter que comprar um shampoo que seja de forma básica para poder equilibrar a questão do cabelo, para o cabelo não cair, para o cabelo ficar menos oleoso, entendeu? Ou então quando as meninas que usam muito química no cabelo, né, que vai fazer como é que eu chamo aquele nome no salão? Meu Deus, aquele que a pessoa bota um louro, esqueci o nome agora. Deixa eu lembrar aqui. Luzes. Pronto, você faz luzes. Você usou química, então você vai ter que usar um shampoo tonalizante para poder não degradar seu cabelo, né? Porque você alterou o pH do cabelo. E aí, alterando o pH, você precisa ter cuidado, porque seu couro cabeludo pode se tornar frágil e seu cabelo começar a cair, tá certo? Então, muito, muito, muito cuidado nisso aí para exatamente não ter problemas com acidez ou basicidade, tá? Tanto um quanto o outro pode dar problema, tá bom? Então, existem substâncias e indicadores que mudam de cor na presença de um ácido ou de uma base, né? O uso de indicadores de acidez basicamente é muito antigo, iniciou no século XVII, com o cientista Robert Boyle. Em seus experimentos, Boyle preparou um líquido de violeta e observou que o extrato de flor tornava-se vermelho em solução ácida e verde em solução básica. Gente, esse
Robert Boyle, tá? Ele fez estudos relacionados a ácido e base e também relacionados aos estudos de gases, tá? Por quê? Porque os gases ele tem muita influência também nas características ácidas e bases, tá? É tanto que existe a lei de Boyle lá na lei dos gases, que a gente vai ver depois aí como é que funciona o processo, certo? Bom, então, dentro da estrutura da lei de Boyle, o que ele observou? Ele usou, né, um líquido violeta. Então, na sua estrutura, né? Na estrutura do estudo dele, ele usou um líquido violeta, tá? Esse líquido violeta era o seguinte, quando ele colocava, observa que os estados fotonovas, quando ele colocava em solução ácida, esse líquido violeta, aí ele fica, o líquido se tornava o quê? Verde. Desculpa, gente, é o contrário. Desculpa. Vamos lá. Boyle. O que Boyle fez? Boyle tinha um líquido violeta. Quando ele pegou duas amostras, uma amostra com ácido e uma amostra com base. O que ele fez? Quando ele pegou a amostra com ácido e colocou esse líquido violeta, ele percebeu que a cor ficava vermelha, tá? Agora, quando ele colocava em meio básico, ele percebeu que esse líquido violeta se tornava verde. Daí veio a questão do primeiro indicador ácido e base, indicador ácido e base. Então, uma forma de você identificar se uma substância é ácida ou básica é usando esse líquido violeta, que é chamado de azul de brotimol, hoje, né? A gente usa muito o azul de brotimol. Então, ácido e base a gente classifica assim. Foi a primeira amostra na época, lá no século XVII, tá? Ok. Gotejando o líquido incolor sobre um papel em branco, em seguida, algumas gotas de vinagre, observou que se tornava vermelho. Assim foram obtidos os primeiros indicadores de pH em ambas as formas, solução e papel. O que a gente observa? A gente observa exatamente isso aí. A gente observa que, de acordo com Boyle, o ácido fica na cor vermelha e a base fica na cor verde. Certo? Existem outros tipos de indicador. Por exemplo, o indicador é a fenolftaleína, que fica incolor na presença de ácido e vermelha na presença de base. Então, a fenolftaleína, que é outro indicador, vocês vão usar muito aí. Escrevi errado, fenolftaleína. Fenolftaleína. Vocês vão usar muito aí no ensino médio, tá? Vão usar muito aí no ensino médio. O que acontece? Em ácido, a fenolftaleína deixa ele incolor. Ou seja, como se fosse um branco, né? E em meio básico ele fica vermelho. Certo? E nós temos o outro indicador que é chamado papel de tornassol. É outro indicador também. Tem muito em laboratório. No laboratório do Liceu, do Almir Pinto, com certeza tem. Tá? O papel de tornassol, ele já muda, né? Ó, na presença de ácido, ele fica azul. Né? Como é que fica? Vamos lá, de novo. Ó. Papel de tornassol. Desculpa, vamos lá. Papel de tornassol. Escrever direitinho aqui, né? Vamos lá. O papel de tornassol, ele é o seguinte, ele muda de azul para vermelho na presença de um ácido. Então, ele era azul, né?
fica vermelho em ácido, tá? E em meio básico, ele fica de vermelho, ele vira azul, né? De vermelho, meio básico. De vermelho, fica azul. Certo? Também a gente pode definir, né, o pH de uma substância. Podemos definir também o pH de uma substância através da escala de pH. A escala de pH. Muito importante, gente, essa escala aqui, ó. A escala, ela varia, galera, de 0 a 14. Varia de 0 a 14, tá? O nosso norte vai ser o 7. Então, pensa aí. De 0 a 14, de 0 a 14 é o nosso norte. É a escala. 7 vai ser o nosso norte, que é o neutro. pH neutro. Ou seja, é um pH onde é feito os sabonetes, os shampoos, o esmalte, o desinfetante, todos os pHs neutros. Para quê? Para que não venha dar uma alergia na pessoa, né? Apesar de ter pessoas que têm alergia a desinfetante, a sabão, a sabonete, aí você vai ter que ver o que você vai ter que usar para poder não ter alergia, né? Ou talvez um sabonete manipulado, um esmalte manipulado, em farmácias manipuladas, para exatamente você não ter a alergia aí, né? Proveniente do ácido ou da base, tá? Então, 7 é o neutro. Gente, abaixo de 7, nós temos o pH, abaixo de 7 é pH ácido, tá? Abaixo de 7, pH ácido. Acima de 7, nós temos o pH básico, ok? Por exemplo, eu posso dar alguns exemplos para vocês relacionado à acidez e basicidade no nosso dia a dia. Por exemplo, ó, nós temos o suco de limão. O suco de limão, ele é ácido. Então, não é bom para quem tem gastrite, suco de limão. Vinagre, ácido também. Não é bom para quem também tem gastrite. Tá certo? Outros exemplos aí, vamos lá. Nós temos o leite de magnésia. Leite de magnésia, que também é ácido. Desculpa, leite de magnésia é básico, que combate a acidez do estômago, né? Agora, o leite da vaca, leite de vaca, é ácido ou básico? Alguém sabe? Leite de vaca é ácido. Então, cuidado. Quem gosta muito de leite aí, tem problema de gastrite, dores no estômago, cuidado, tá? Nós temos também, no caso, a amônia. Amônia também. A gente bebe água. Características ácidas, né, Ítalo? Características ácidas. Porque assim, ó, você tem que perceber, dentro da estrutura do ser humano, que a gente é complexo. Como é a complexidade? Como é essa complexidade? É o seguinte, nós produzimos um ácido no nosso estômago, que é o HCl. Ele é chamado de ácido clorídrico. Você já deve ter ouvido falar dele, que é o famoso suco gástrico, né? A água da chuva tem ácido também, a gente bebe. Isso. A água da chuva também tem ácido, que é chamada da chuva ácida. Viu, Sara? Também, o que acontece? Normalmente, por exemplo, quando você está tomando refrigerante, você está tomando ácido, infelizmente, tá? Tá tomando ácido. Então, não tem para onde fugir, ó. Coisas que são ácidas faz mal pra gente, né? Se você não tiver problema com gastrite, beleza, ótimo, mas mesmo assim faz mal. Por quê? Porque você está aumentando a concentração de ácido no teu estômago, já que a gente já produz esse ácido, né? Há uma produção de ácido clorídrico no estômago, né? Essa produção de ácido clorídrico, ela já é feita naturalmente em todo ser humano, certo? Então, se você por exemplo, gosta
de refrigerante, leite, café, água da chuva, tudo isso aí, suco de laranja, suco de limão, tudo isso aí aumenta a concentração de ácido no estômago, tá? Já que a gente já tem a concentração de ácido, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, gente, até aí? Pronto, então eu não quero entrar em sais hoje, que seria a próxima página. Não vou entrar em sais hoje. Então vamos só fazer aqui uma recapitulação rapidola. Nós já falamos dos ácidos, né? Característica principal dos ácidos: sabor azedo. Sabor azedo é a característica marcante do ácido. O sabor do limão, da laranja, das frutas cítricas, abacaxi, etc. Tá? Característica das bases: marcante, sabor adstringente. Lembra? Adstringente. Ok? É como se fosse o gosto da banana verde. Nós vimos que todo ácido começa com H, com exceção de quem? Com exceção da água, H2O, né? E da água oxigenada, H2O2. Beleza? Nós vimos que toda base termina com OH. Toda base termina com OH, sem exceção. Tá bom? Nós temos as bases que terminam com H. Ei, também, uma dúvida, nada a ver. O inverno começa em que mês? O inverno, tu diz... Porque, assim, depende da região, Ítalo. Depende muito da região. Qual é a região que tu tá? Ai, sai, mosca. Normalmente, tu diz aqui no Ceará, pode ser? Ou é... Ah, daqui no Ceará foi o inverno, ele aqui no Ceará, se eu não me engano, ele vai de junho a setembro. Aqui no Ceará, eu acho, se eu não me engano, é isso, vai de junho a setembro. Já passou, né, o inverno? É porque, na verdade, assim, aqui no Ceará a gente não tem muito, né? O inverno é muito pouco. Aqui a gente tem mais verão, né? Então eu não sei, assim, especificamente de dizer. É bom perguntar para o professor de geografia aí, que tem um domínio melhor desse negócio de clima aí. Pessoal, vamos encerrar, né? Coloquem aí o número de vocês para gente encerrar. Amanhã a gente brinca mais aí, se Deus quiser. Tá bom? Cheiro, cheiro. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima. Fui.